Olá, gente. Na aula de ontem, né, do nosso curso, nós comentamos sobre uma questão, né, de sistemas lineares, já que na nossa aula nós falamos, né, resolvemos questões de discussão de sistemas lineares, né, apresentamos várias questões também do concurso. E eu tinha comentado sobre essa questão que eu postei aí para vocês como exercício, né? Então, o grupo, né, vem fazendo os exercícios, né, que a gente coloca lá de concurso e manda para mim, ou posta no grupo. Então, é uma questão interessante que eu vou fazer, né, que caiu na prova do SEDUC Rio de Janeiro, 2015. Veja bem. Ele diz assim: sejam x, y, z números naturais. Pronto. Ele engessou a questão. X, y, z só pode ser números naturais. Ele dá duas equações, né, lineares e pergunta qual é o valor da diferença x menos z. Ora, será que se esse sistema for indeterminado, aí vem a coisa que você fica pensando, se o sistema for indeterminado, ele tem infinitas soluções, lógico que essas infinitas soluções, elas estão de acordo com uma solução geral, né? Existe uma lei, né, que vai determinar essas infinitas soluções, com uma variável livre, por exemplo, z. Você vai atribuindo valores para z, você tira y, você tira x, e aí você imagina como é que eu posso, né, ter o valor da diferença de x menos z, quando o sistema é indeterminado, dando um número, dando apenas um número. Então é um problema, tá, que quando você olha para ele, você tem habilidade, você fica preocupado. O que eu vou fazer? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou repetir aqui, ó, 2x mais 4y mais 5z igual a 94. Depois, agora, eu vou, como se eu estivesse fazendo, eu vou escrever tudo novamente. 12x mais 25y mais 22z igual a 534. Então você tem lá duas equações. Aí eu vou fazer, como a gente já tinha colocado para vocês, o escalonamento. Então eu tenho que tirar esse carinha daqui. Então vamos fazer uma equação equivalente a essa. Escrever uma equação equivalente a essa. Então, se eu multiplicar aqui por menos 6, que vai dar menos 12, e somar com essa de baixo, isso aqui vai desaparecer. Então eu tenho um sistema, um novo sistema, com as mesmas soluções, com a mesma solução. Onde menos 12 com 12 dá 0, veja, menos 6 com 4 dá menos 24, com mais 25 dá 1, um y. Agora aqui, menos 6 com 5, menos 30. Né? Menos 30 com 22 dá menos 8, na verdade, z. 30 tira 22, dá 8, mas como aqui é negativo, menos 30, mais 22 dá negativo. E aqui eu acho que eu vou ter que fazer conta. Então, olha só, 94 vezes 6, depois eu boto um negativo. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 9, 54, 564. Que é negativo, tá? Tira 500, quer dizer, de 34. Tira no sentido porque é uma subtração. Então, isso aqui vai ficar negativo. 4 tirar 4, nada. 6 tirar 3, 3. Dá 30, né? Então, isso aqui passa a ser menos 30. Por quê? Porque aqui é menos 564 mais 534.
Muito bem. Daqui eu posso tirar o valor de y. Vamos escrever aqui. Y é igual a 8z, né? Passo para lá, menos 30. Então, eu tenho aqui uma lei que define o y com a variável z, variável livre z. Muito bem. Agora, o que ocorre? Ele diz, vamos começar agora a pensar no problema. Ele diz o seguinte: os x, y, z são números naturais. Ora, um número natural, né, vamos chamar um número natural n, ele é maior ou igual a zero. Você sabe que os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ora, se esses caras, tanto x, y, z, são naturais, então, se o y é igual a esse carinha aqui, ó, então esse carinha, que é o 8z menos 30, esse número, tem que ser maior ou igual a zero. Então o y pode ser 0, o y pode ser 1, o y pode ser 2, porque ele é natural. Maior ou igual a zero, mas natural, logicamente. E aí, o 8z é maior ou igual a 30, e o meu z é maior ou igual a 30 sobre 8, onde o meu z é maior ou igual a 15, né, dividindo por 2, dividindo por 2, 4. Então, se eu pegar 15, dividir por 4, dá 3, né, 3 vezes 4, 12, 12, e aí vai dar 3, alguma coisa, né, não importa. Como o z é natural, né, evidente que aqui eu estou pensando no z natural, então eu posso dizer o seguinte: o meu z maior ou igual a 3, o meu z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ok? Muito bem. Ora, e aí, o que eu vou pensar em fazer uma tabelinha aqui, olha só. Aqui eu vou botar o z, tá? E aqui o y. Vou fazer assim. O z, se o z for 4, né? Se o z for 4, você vai ter 8 vezes 4, 32, menos 30, o z é 2, o y é 2. Substituindo, né? Agora, se o z for 5, 5 vezes 8, 40. 40 menos 30, o y é 10. Ah, se o z for 6, 6 vezes 8, 48. 48 menos 30, dá 18. Ah, e se o z for 7? 7 vezes 8, 53. Ó, 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56. Tira 30. Então você tem 26. Né? É interessante aqui você observar o seguinte: na medida que eu somo 1, aqui eu adiciono 1, né? Aqui há uma lei de formação, eu adiciono 8. Ó. 2 com 8, 10, 10 com 8, 18, 18 com 8, 26. Mas os valores de z e de y estão aqui. Né? Se eu quisesse saber lá um cara lá na frente, poderia estar encontrando também. Mas eu coloquei assim. Muito bem. Agora, veja o seguinte. Vamos pegar agora essa equação e fazer uma análise assim, entendeu? Olha só, 4y mais 5z igual a 94. Vamos olhar
olhar por uma questão aqui, vamos imaginar, porque o Z pode ser par, pode ser ímpar. Tá? E o Y vai ser sempre par. Você está vendo aqui, ó, se eu somar 8 dá par, então o Y, ele pode ser, ele é sempre par, mas o Z pode ser par ou pode ser ímpar. Não é verdade? Bom, ele é 4, 5, 6, etc. Agora, observe o seguinte, eu vou escrever aqui, quando o Z for par, que é exatamente o 4, o 6, o 8, o Y vai ser par, por conta que o Y é sempre par. Então, o que acontece aqui quando eu tenho, aqui é 5, né? Quando eu tenho um número ímpar, que seria o 5 multiplicado por par. Por exemplo, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes um par. 5 vezes 6 dá 30, então esse cara aqui é par. Tá? 4 multiplicado pelo número par é par. E aqui, veja, 2, né? Independente do x, quando eu tenho um par multiplicado por qualquer número, vai dar par. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, então esse cara é par. Ó, eu tenho um par adicionado com par, adicionado com par, deu par, 94. 94 é par. Então, o que eu estou aqui vendo? Que o meu Z, quando ele for par, ele pode entrar aqui. Mas vem cá, e se o Z for ímpar? Vamos pensar assim, ó, 2x mais 4y mais 5z igual a 94. E se o Z for ímpar? Por quê? O Z pode ser ímpar, 5, 7. Um número ímpar, que seria o 5, multiplicado por ímpar, dá ímpar. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. 25 é ímpar. 5 vezes 7, 35 é ímpar. Então, 5 multiplicado por ímpar, isso aqui dá ímpar. Tá? Esse cara aqui é sempre par. Veja, o Y é sempre par. Então, isso aqui é par. Isso aqui a gente já viu também que é par. Agora, você tem par somado com par, dá par. Um número par somado com um número par dá par. Agora, quando você pega um número par e soma com um número ímpar, tá? Isso, nessa soma, vai dar ímpar. Basta você pegar um exemplo, 2 mais 3, 5, 8 mais 11, quer dizer, 8 é par, 11 é ímpar, dá 19, que é ímpar. Então, essa situação aqui, ó, ela não pode, quer dizer, na realidade, o Z não pode ser ímpar, porque se o Z for ímpar, isso aqui não vai satisfazer, não vai dar par. Então, o Z ímpar fura. Então, eu tenho uma garantia que o Z só pode ser par. Certo? Beleza. Então, eu já sei que o meu Z pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10, etc. Então, são os valores de Z. Ora, se o valor de Z, tá certo, é 4, 6, 8, 10, né? O que acontece com o Y? Quando o Z for 4, o Y é 2. Quando o Z for 6, o Y é 18. Então, você já tem uma situação dessa, né? Agora, mas será que quem é o meu Z? Vamos analisar agora o seguinte, deixa eu dar uma pensada aqui. Nós temos um sistema, né, onde eu vou
botar a lei da indeterminação. Vamos pensar assim. A lei da indeterminação. Que lei é essa? Né? Eu sei que a variável livre é z. O y é 8z menos 30, que é esse cara aqui. Falta eu saber quem é o meu x em função de z. Olha, então o que eu vou fazer? Na primeira mesmo, eu vou botar assim, 2x mais 4, que eu multiplico 8z menos 30, que é o y dependente de z, aqui, ó, 2x mais 4 vezes 8z menos 30, mais o 5z, o z é z mesmo, isso dá 94. Então, eu peguei essa equação, né, botei aqui, ó, e substituí o y, que está em função de z, e aqui fica o z. Então, agora eu vou tirar x em função de z. É assim que se encontra uma lei geral de um sistema indeterminado. Então, eu vou ter 2x mais 4 vezes 8, 32z, menos 120, mais 5z, igual a 94. Então, eu vou ter 2x, certo? 32z mais 5z, 32 com 5 dá 37, né? Vou botar até assim, vamos devagar. Mais 37z. 5, 2, 7. Aqui, menos 120, igual a 94. Então, o meu 2x passa a ser menos 37z, passei para o outro lado. Mais, passo para o outro lado, 120 mais 94. Quer dizer, menos 37z mais 120 mais 94. O meu 2x passa a ser menos 37z, mais 4, né, somando 4, 9, 10, 11, 214. E o x, menos 37z, mais 214 sobre 2. Certo? Agora, esse cara aqui, que é o x, ele também é um número natural, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas, natural é maior ou igual a zero. Então, eu vou impor uma condição para o x, tá? Que ele seja maior ou igual a zero. Ora, se esse cara é maior ou igual a zero, então menos 37z mais 214 tem que ser maior ou igual a zero. Tá, 2 vezes 0 dá 0, isso aqui é maior ou igual a zero. E aí eu tenho menos 37z é maior ou igual a menos 214. O z, aqui, isso aqui é uma inequaçãozinha. Se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Acontece que o 37z fica maior ou igual, menor ou igual a 214. Troca o sinal da desigualdade. E aí o meu z é menor ou igual a 214 sobre 37. Desse x, né, que eu impus aqui, ó, dele ser o x maior ou igual a zero, eu concluí que o meu z é menor ou igual a 214 por 37, dividido. O z, quanto é 214 dividido por 37? Aqui daria 3 vezes 7, 21, passa. 3, não,
7, né? 7 vezes 3, 21. 6. 6 vezes 6, 42. 3 vezes 6, 18. 22 passa. 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15, 18. Né? Então você tem 14 tirar 5, 9, 10, 2. E aí, logicamente, isso aqui continua. Então você conclui que o teu Z é menor ou igual a 5, alguma coisa, entendendo que o Z é natural. Ora, quem são os valores de Z naturais menor ou igual a 5? O Z pode ser igual, né, a. O Z pode ser 0 só aqui, nessa desigualdade. 1, 2, 3, 4. Menor ou igual a 5. Onde o Z é natural. Ora, veja. Em um momento, eu disse que o Z é maior ou igual a 3, vírgula. Então, em um momento, eu disse que o Z pode ser maior ou igual, na realidade, o Z natural pode ser 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar assim como está aqui. O Z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mas no outro, o Z pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Ora, veja que nesses dois conjuntos, né, se o Z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, e o Z pode ser 0, 1, 2, 3, 4 somente, esses caras aqui, não passa não, somente o 4, não é isso? Então, o Z, na realidade, é 4. O Z é 4. Então, se você olhar ali, o Z é 4. Tá? Ele aqui passa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na primeira condição, mas depois teve outra. O Z só pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, o Z só pode ser 4. Ora, se o Z for igual a 4, que é exatamente desse sistema o que foi estabelecido, então você tem o quê? Vamos botar aqui. Você tem o quê? Vou só terminar aqui, ó, tá? Fazendo aqui o fechamento. Ó, você viu no sistema que esse cara aqui, que era a interrogação, né, que era o nosso X, era isso aqui, ó. Menos 37Z mais 214 sobre 2. O meu Y era 8Z menos 30. E o meu, isso aqui era o Z. Essa é a solução geral do sistema, que é indeterminado. A solução geral da solução determinada, possível indeterminada. Agora, o meu Z é 4. Veja que ele quer a diferença de x menos z. Ó, x é esse cara. E o z é esse cara aqui. Mas o z é 4. Então eu vou botar menos 37 vezes o z é 4, mais 214 sobre 2, que é o x, a lei de x. Então, quanto que vai dar isso, gente? Vai dar 4 vezes 7, 28. 3 vezes 4, 12. 13, 14. Então, dá menos 148. Menos 148. 4, 7, 28, 2. Menos 148 mais 214 dividido por 2. Então, 214 positivo tira 148, 14 tira 8 dá 6,
14. Aqui 10 tira 4 dá 6, deu 66. 8, 6, 14, 7, 14, deu 66. Sobre 2 dá 33. Então esse carinha que eu fiz aqui, tá, é o x. Então o x deu 33. Ah, e o meu z é 4. Só pode ser 4. Então a diferença de x menos z é igual a 33 menos 4, que dá 29. Então a nossa resposta é 29. 29, letra E, é a diferença de x menos z. Tá aí, gente, uma questão, como eu já coloquei no início do vídeo, interessante, que caiu na prova do SEDUC, Rio de Janeiro, 2015. Dedico essa resolução para os meus professores, os meus alunos, né, que são professores também, do nosso curso, né, curso do professor Alzir. Interesse em fazer o curso? Tem interesse? Manda o zap para mim, 21 996 18 18 22. Um grande abraço. Olá, gente. Na aula de ontem, né, do nosso curso, nós comentamos sobre uma questão, né, de sistemas lineares, já que na nossa aula nós falamos, né, resolvemos questões de discussão de sistemas lineares, né, apresentamos várias questões também do concurso, e eu tinha comentado sobre essa questão que eu postei aí para vocês como exercício, né? Então o grupo, né, vem fazendo os exercícios, né, que a gente coloca lá de concurso e manda para mim, ou posta no grupo. Então é uma questão interessante que eu vou fazer, né, que caiu na prova do SEDUC Rio de Janeiro, 2015. Veja bem, ele diz assim: sejam x, y, z números naturais. Pronto. Ele engessou a questão. X, y, z só pode ser números naturais. Ele dá duas equações, né, lineares, e pergunta qual é o valor da diferença x menos z. Ora, será que se esse sistema for indeterminado, aí vem a coisa que você fica pensando, se o sistema for indeterminado, ele tem infinitas soluções, lógico que essas infinitas soluções, elas estão de acordo com uma solução geral, né? Existe uma lei, né, que vai determinar essas infinitas soluções, com uma variável livre, por exemplo, z. Você vai atribuindo valores para z, você tira y, você tira x, e aí você imagina como é que eu posso, né, ter o valor da diferença de x menos z, quando o sistema é indeterminado, dando um número, dando apenas um número. Então é um problema, tá, que quando você olha para ele, você tem habilidade, você fica preocupado. O que eu vou fazer? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou repetir aqui, ó, 2x mais 4y mais 5z igual a 94. Depois, agora, eu vou, como se eu estivesse fazendo, eu vou escrever tudo novamente. 12x mais 25y mais 22z igual a 534. Então você tem lá duas equações. Aí eu vou fazer, como a gente já tinha colocado para vocês, o escalonamento. Então eu tenho que tirar esse carinha daqui. Então vamos fazer uma equação equivalente a essa. Escrever uma equação equivalente a essa. Então, se eu multiplicar aqui por menos 6, que vai dar menos 12,
e somar com essa de baixo, isso aqui vai desaparecer. Então eu tenho um sistema, um novo sistema, com as mesmas soluções, com a mesma solução. Onde menos 12 com 12 dá 0, veja, menos 6 com 4 dá menos 24, com mais 25 dá 1, um y. Agora aqui, menos 6 com 5, menos 30. Né? Menos 30 com 22 dá menos 8, na verdade, z. 30 tira 22, dá 8, mas como aqui é negativo, menos 30, mais 22 dá negativo. E aqui eu acho que eu vou ter que fazer conta. Então, olha só, 94 vezes 6, depois eu boto um negativo. 4 vezes 6, 24, 6 vezes 9, 54, 564. Que é negativo, tá? Tira 500, quer dizer, de 34. Tira no sentido porque é uma subtração. Então, isso aqui vai ficar negativo. 4 tirar 4, nada. 6 tirar 3, 3. Dá 30, né? Então, isso aqui passa a ser menos 30. Por quê? Porque aqui é menos 564 mais 534. Muito bem. Daqui eu posso tirar o valor de y. Vamos escrever aqui. Y é igual a 8z, né? Passo para lá, menos 30. Então, eu tenho aqui uma lei que define o y com a variável z, variável livre z. Muito bem. Agora, o que ocorre? Ele diz, eu vou começar agora a pensar no problema. Ele diz o seguinte: os x, y, z são números naturais. Ora, um número natural, né, vamos chamar um número natural n, ele é maior ou igual a zero. Você sabe que os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ora, se esses caras, tanto x, y, z, são naturais, então, se o y é igual a esse carinha aqui, ó, então esse carinha, que é o 8z menos 30, esse número, tem que ser maior ou igual a zero. Então o y pode ser 0, o y pode ser 1, o y pode ser 2, porque ele é natural. Maior ou igual a zero, mas natural, logicamente. E aí, o 8z é maior ou igual a 30, e o meu z é maior ou igual a 30 sobre 8, onde o meu z é maior ou igual a 15, né, dividindo por 2, dividindo por 2, 4. Então, se eu pegar 15, dividir por 4, dá 3, né, 3 vezes 4, 12, 12, e aí vai dar 3, alguma coisa, né, nem importa. Como o z é natural, né, evidente que aqui eu estou pensando no z natural, então eu posso dizer o seguinte: o meu z maior ou igual a 3, o meu z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ok? Muito bem. Ora, e aí, o que eu vou pensar em fazer uma tabelinha aqui, olha só. Aqui eu vou botar o z, tá? E aqui o y. Vamos fazer assim. O z, se o z for 4, né? Se o z for 4, você vai ter 8 vezes 4, 32, menos 30, o z é 2, o y é 2. Substituindo, né? Agora, se o z for 5, 5 vezes 8, 40. 40 menos
menos 30, o Y é 10. Ah, se o Z for 6, 6 vezes 8, 48. 48 menos 30 dá 18. Ah, e se o Z for 7? 7 vezes 8, 53. Ó, 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56. Tira 30. Então você tem 26. Né? É interessante aqui você observar o seguinte: na medida que eu somo 1, aqui eu adiciono 1, né? Aqui há uma lei de formação, eu adiciono 8. Ó. 2 com 8, 10, 10 com 8, 18, 18 com 8, 26. Mas os valores de Z e de Y estão aqui. Né? Se eu quisesse saber lá um cara lá na frente, poderia estar encontrando também. Mas eu coloquei assim. Muito bem. Agora, veja o seguinte. Vamos pegar agora essa equação e fazer uma análise assim. Olha só, 4y mais 5z igual a 94. Vamos olhar por uma questão aqui. Vamos imaginar, porque o z pode ser par, pode ser ímpar. Tá. E o y vai ser sempre par. Você está vendo aqui, ó, se eu somar 8 dá par. Então, o y, ele pode ser, ele é sempre par, mas o z pode ser par ou pode ser ímpar. Não é verdade? Ó, ele é 4, 5, 6, etc. Agora, observe o seguinte, eu vou escrever aqui, quando o z for par, que é exatamente o 4, o 6, o 8, o y vai ser par, por conta que o y é sempre par. Então, o que acontece aqui quando eu tenho, aqui é 5, né? Quando eu tenho um número ímpar, que seria o 5 multiplicado por par. Por exemplo, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes um par. 5 vezes 6 dá 30. Então, esse cara aqui é par. Tá? 4 multiplicado pelo número par é par. E aqui, veja, 2. Né? Independente do x, quando eu tenho um par multiplicado por qualquer número, vai dar par. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Então, esse cara é par. Ó. Eu tenho um par adicionado com par, adicionado com par, deu par, 94. 94 é par. Então, o que eu estou aqui vendo? Que o meu z, quando ele for par, ele pode entrar aqui. Ah, mas vem cá, e se o z for ímpar? Vamos pensar assim, ó, 2x mais 4y mais 5z igual a 94. E se o z for ímpar? Por quê? O z pode ser ímpar, 5, 7. Um número ímpar, que seria o 5, multiplicado por ímpar, dá ímpar. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. 25 é ímpar. 5 vezes 7, 35 é ímpar. Então, 5 multiplicado por ímpar, isso aqui dá ímpar. Tá? Esse cara aqui é sempre par. Veja, o y é sempre par. Então, isso aqui é par. Isso aqui a gente já viu também que é par. Agora, você tem par somado com par, dá par. Um número par somado com um número par dá par. Agora, quando você pega um número par e soma com um número ímpar, tá? Isso, nessa soma, vai dar ímpar. Mas se você pegar um exemplo, 2 mais 3, ó, 5, 8 mais 11, quer dizer, 8 é par, 11 é ímpar, dá 19, que é ímpar. Então,
essa situação aqui, ó, ela não pode, quer dizer, na realidade, o Z não pode ser ímpar, porque se o Z for ímpar, isso aqui não vai satisfazer, não vai dar par. Então, o Z ímpar fura. Então, eu tenho uma garantia que o Z só pode ser par. Certo? Beleza. Então, eu já sei que o meu Z pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10, etc. Então, são os valores de Z. Ora, se o valor de Z, tá certo, é 4, 6, 8, 10, né? O que acontece com o Y? Quando o Z for 4, o Y é 2. Quando o Z for 6, o Y é 18. Então, você já tem uma situação dessa, né? Agora, mas será que quem é o meu Z? Né? Vamos analisar agora o seguinte, deixa eu dar uma pensada aqui. Nós temos um sistema, né, onde eu vou botar a lei da indeterminação. Vamos pensar assim, a lei da indeterminação. Que lei é essa? Né? Eu sei que a variável livre é Z. O Y é 8Z menos 30, que é esse cara aqui. Falta eu saber quem é o meu X em função de Z. Olha, então o que eu vou fazer? Na primeira mesmo, eu vou botar assim, 2x mais 4, que multiplica 8z menos 30, né, que é o y dependente de z, né, que é 2x mais 4, vezes 8z menos 30, mais o 5z, o z é z mesmo, isso dá 94. Então, eu peguei essa equação, né, botei aqui, ó, e substituí o y, que está em função de z, e aqui fica o z. Então, agora eu vou tirar x em função de z. É assim que se encontra uma lei geral de um sistema indeterminado. Então, eu vou ter 2x mais 4 vezes 8, 32z, menos 120, mais 5z, igual a 94. Então, eu vou ter 2x, certo? 32z mais 5z, 32 com 5 dá 37, né? Vou botar até assim, vamos devagar. Mais 37z. 5, 2, 7. Aqui, menos 120, igual a 94. Então, meu 2x passa a ser menos 37z, passei para o outro lado. Mais, passo para o outro lado, 120 mais 94. Quer dizer, menos 37z mais 120 mais 94. O meu 2x passa a ser menos 37z, mais 4, né, somando 4, 9, 10, 11, 214. E o x, menos 37z, mais 214 sobre 2. Certo? Agora, esse cara aqui, que é o x, ele também é um número natural, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas, natural é maior ou igual a zero. Então eu vou impor uma condição para o x, tá?
que ele seja maior ou igual a zero. Ora, se esse cara é maior ou igual a zero, então menos 37z mais 214 tem que ser maior ou igual a zero. Então, 2 vezes 0 dá 0, isso aqui é maior ou igual a zero. E aí eu tenho menos 37z é maior ou igual a menos 214. O z, aqui, isso aqui é uma inequaçãozinha. Se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Acontece que o 37z fica menor ou igual a 214. Troca o sinal da desigualdade. E aí o meu z é menor ou igual a 214 sobre 37. Desse x, né, que eu impus aqui, ó, dele ser o x maior ou igual a zero, eu concluí que o meu z é menor ou igual a 214 por 37, dividido. O z, quanto é 214 dividido por 37? Aqui daria 3 vezes 7, 21, passa. 7, né? 7 vezes 3, 21. 6. 6 vezes 6, 42. 3 vezes 6, 18. 22 passa. 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15, 18. Né? Então você tem 14, tira 5, 9, 10, 2. E aí, logicamente, isso aqui continua. Então você conclui que o teu z é menor ou igual a 5, alguma coisa, entendendo que o z é natural. Ora, quem são os valores de z naturais menor ou igual a 5? O z pode ser igual, né, a. O z pode ser 0 só aqui nessa desigualdade. 1, 2, 3, 4. Menor ou igual a 5. Onde o z é natural. Ora, veja, em um momento eu disse que o z é maior ou igual a 3, vírgula. Então, em um momento eu disse que o z pode ser maior ou igual, na realidade, o z natural pode ser 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar assim como está aqui. O z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mas no outro, o z pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Ora, veja que nesses dois conjuntos, né, se o z pode ser 4, 5, 6, 7, 8, e o z pode ser 0, 1, 2, 3, 4 somente, esses caras aqui, não passa não, somente o 4, não é isso? Então, o z, na realidade, é 4. O z é 4. Então, se você olhar ali, o z é 4. Tá? Ele aqui, ele passa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na primeira condição, mas depois teve outra. O z só pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, o z só pode ser 4. Ora, se o z for igual a 4, que é exatamente desse sistema o que foi estabelecido, então você tem o quê? Vamos botar aqui. Você tem o quê? Vou só terminar aqui, ó, tá? Fazendo aqui o fechamento. Ó, você viu no sistema que esse cara aqui que era a interrogação, né, que era o nosso x, era isso aqui, ó. Menos 37z mais 214 sobre 2. O meu y era 8z menos
Isso aqui era o Z. Essa é a solução geral do sistema, que é indeterminado, a solução geral da solução indeterminada, possível indeterminada. Agora, o meu Z é 4. Veja que ele quer a diferença de x menos z. Ó, x é esse cara. E o z é esse cara aqui. Mas o z é 4. Então eu vou botar menos 37 vezes o z é 4, mais 214 sobre 2, que é o x. A lei de x. Então, quanto que vai dar isso, gente? Vai dar 4 vezes 7, 28. 3 vezes 4, 12. 3, 14. Então, dá menos 148. Menos 148. 4, 7, 28, 2. Menos 148 mais 214 dividido por 2. Então, 214 positivo tira 148, 14 tira 8 dá 6, 14 aqui, 10 tira 4 dá 6, deu 66. 8, 6, 14, 7, 14, deu 66. Sobre 2 dá 33. Então, esse carinha que eu fiz aqui, tá? É o x. Então, o x deu 33. E o meu z é 4. Só pode ser 4. Então, a diferença de x menos z é igual a 33 menos 4, que dá 29. Então, a nossa resposta é 29. 29, letra E, é a diferença de x menos z. Tá aí, gente, uma questão, como eu já coloquei no início do vídeo, interessante, que caiu na prova do SEDUC, Rio de Janeiro, 2015. Dedico essa resolução para os meus professores, os meus alunos, né, que são professores também, do nosso curso, né, curso do professor Alzir. Interesse em fazer o curso? Tem interesse? Manda o zap para mim, 21 996 18 18 22. Um grande abraço.